Fala, meu trader, como é que é? Tudo certo? Então, estamos aqui hoje, dia 16/6/2025, segunda-feira, dia de abertura do mercado, e a gente vai estar retomando aqui a realização das nossas análises semanais, que é que nada mais é que o acompanhamento de uma série de ativos, que no caso são as minhas preferências, e o que eu costumo, né, acompanhar. A gente não consegue exibir todos também, né? Abordar todos os ativos que a gente acaba passando um olho durante a semana, mas os principais eu faço questão de estar deixando aqui e é onde são executadas a maioria das ordens. Então, são esses ativos: é o Euro USD, a Libra, o SDJPY, o SDCAD e o ouro. Então, se você puxar aí no nosso canal, tem várias análises semanais e como é que elas ocorrem. Na segunda-feira a gente faz algumas marcações, sinalizando aí possíveis posições para a semana, e na sexta-feira a gente retorna e vê se essas regiões realmente eram regiões interessantes para a gente estar acompanhando. Então a gente vai começar aqui pelo euro, gráfico mensal. Esse é o gráfico mensal do euro. Eu vou estar ampliando aqui a escala dele para ficar mais fácil a movimentação. Então, dentro do euro, a gente tem essa configuração do gráfico mensal. E a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar as regiões de maior importância dentro, dentro do time mensal do euro. Para mim, essas regiões são o preço aqui da média de 200. O gráfico mensal a gente marca com a cor azul escuro. Então, a gente tem aqui o preço da média de 200 do mensal. Além disso, temos o preço das médias de 20, né, que são três. No caso, eu vou pegar a 20 comum e a 20 low, que é esse preço aqui, né, dessas duas médias. Então, a gente tem o preço da média de 200, que é um preço importante. E, além disso, os preços da média de 20 comum, da 20 low. Eu vou colocar aqui o preço dessa delimitação aqui de linha da nuvem de Ichimoku. A gente tem uma linha aqui, e essa linha é bem importante para nossa análise dentro do mensal. Além disso, temos fechamentos do mensal aqui embaixo e aqui embaixo, nesse preço aqui. Então, a princípio, essas são as principais regiões aí de importância do euro. Temos também algumas mais aqui em cima, como esses preços aqui de fechamento e esse outro aqui. Então, são os preços do mensal que eu ficaria atento dentro aí da movimentação do euro USD. E aqui a gente já consegue sinalizar possíveis preços onde a gente tenha um certo retorno, que é uma venda na média de 200 do mensal, ou nesses preços de fechamentos aqui mais acima do mensal, uh, aqui e aqui. Então são regiões aí do mensal que a gente ficaria atento a vendas dentro do euro, e regiões de compra de acordo com o mensal. São regiões aqui da nuvem de Ichimoku, da média de 20 comum e a 20 low. Temos preços também mais embaixo, porém eu acho que o euro não vai voltar tão cedo lá embaixo, principalmente pelo cenário de guerra. Então essa compra acaba sendo num preço aqui mais curto, né? Se vier a acontecer. Uh, mas esses são os preços no mensal. A gente vai agora para o semanal do euro. É o mesmo gráfico visto agora do time semanal. A gente tem aqui as setas, né, indicando os preços que a gente ficaria atento. E dentro do semanal a gente vai marcar aqui regiões também de preço interessantes para compra, que são aqui na média de 20 comum do semanal. O semanal a gente marca aí com a cor roxa. Além disso, a gente tem o preço da 20 low. Então a gente teria aqui esse preço aqui roxo e esse outro aqui embaixo. Possíveis preços aí para compra no euro, assim como o preço aqui da média de 200, e também temos fechamentos mais abaixo aqui do semanal, que no caso é esse preço aqui, que coincide com a linha do mensal, e esse semanal aqui já mais embaixo, né, que
foi um pouco abaixo do mensal, que a gente já tinha marcado aqui, né? Esses preços do mensal. Aqui a gente tem o preço do semanal do fechamento do euro. Para baixo, em região de compra é isso. Para compra, não tem muito do semanal a ser observado, mas realmente atenção ao preço aí do mensal, né? A gente tem algumas regiões aqui do semanal que a gente poderia marcar, mas que coincidem bastante com os preços de fechamento que a gente marcou do mensal, que são esses preços aqui, fechamento aqui e outro aqui em cima. Então esses são os preços aí do semanal e do mensal, que eu ficaria atento para compra e venda no euro. Fora isso, a gente vai agora para o diário, né? E a gente vai, dentro do diário, visualizar as regiões que a gente já marcou aqui de preço do euro. Aqui, aqui, aqui. Vou trazer ele um pouco mais para cá, porque como a gente coloca no mensal, ele tem essa distorção aí no tempo. Então as setas estão aqui mais para baixo, para a gente conseguir ver essas regiões e as setas em si, no caso, dentro do time menor. Então a gente afasta elas um pouco para cá, para quando a gente aproximar para o diário, para o H4, ficar visível. Mas esse é o gráfico aí do diário do Euro USD. E aqui no Euro, a gente vai marcar aqui regiões de preços interessantes na 20 comum do diário, já com a cor azul claro, na 20 low. Então a gente vai marcar aqui esse preço como um preço importante, esse também. E lá embaixo, a média de 200, né, que é outra região de preço que a gente vai marcar aqui como uma região para uma possível compra, analisado do gráfico diário, né? Então, do gráfico diário é isso, mensal, semanal e diário visualizados aqui do gráfico diário. E a gente vai agora para o H4, que é o nosso time de execução, e dentro do time do H4 a gente vai ter uma visualização mais detalhada, né, da movimentação do preço, onde a gente esperaria aqui um retorno no H4. No H4 não, porque o retorno é em todos os times, mas a gente ficaria observando a movimentação do euro para uma possível busca das médias de 20 do diário, para aí sim a gente executar uma compra mais perto da média, visando aqui o movimento mais de alta, né? No caso, cerca aí de 2.000 pontos. Então, para o euro é isso. Ficaria atento para vendas no euro lá em cima, tem espaço, no 1.20 mais ou menos, e regiões de compra mais embaixo, como a gente já sinalizou, né? E a gente tem aqui o preço da média de 200 do H4, que é um preço que a gente vai delimitar como um preço importante. Com a cor verde escuro, para a gente saber que é um preço remetente aí ao H4. Fechou? Então, se a gente for reparar, a gente tem algumas confluências que eu chamo, que são regiões aí onde, por exemplo, a média de 200 do H4 está próximo à melhor compra do diário, que é aqui na 20 low, né, do diário. Então, como confluências que a gente teve aqui no semanal e do mensal, né, de fechamento aqui, tanto do semanal quanto do mensal, nessa região aqui, nessa região aqui, a gente vê pelas linhas, né, de preço e ter uma noção do time que a gente está trabalhando. E para o euro é isso, são essas regiões aí de compra e de venda. Eu vou fazer análise dos outros ativos aqui um pouco mais depressa. O
o euro foi mais detalhado aí para vocês pegarem um pouco de como é a distribuição aí da definição, né, das regiões mais importantes que a gente vai acompanhar dentro do euro. Então aqui esse é o gráfico do euro no diário, compras mais embaixo, vendas só lá em cima, aguardando aí um repique, quem sabe, do euro para essa região aqui de baixo, para a gente executar uma compra aí mais tranquila. O que pega também atualmente é o cenário de guerra, né, acontecendo, Irã e Israel, Ucrânia e Rússia, eleições, brigas dentro da política, e isso acaba mexendo muito com o preço, mas acredito aí que a tendência macro ainda é de valorização para o dólar, porém com tanto ruído e com tanta incerteza a gente vê o dinheiro correndo aí para ativos de mais história, né, digamos assim, como o euro e a libra e o ouro, que é um ativo de segurança. Então o dólar vem caindo bastante nessas últimas semanas, me surpreendeu, mas é isso, a gente está passando por um momento aí de grande volatilidade, grandes mudanças, e a gente tem que tentar entender ao máximo aí como ocorre essa proteção, né, do dinheiro em momentos incertos como esses que a gente vem passando. Então esse é o euro USD, e agora a gente vai para a libra, certo? Vamos para a libra, gráfico mensal. Vamos ampliar a escala para facilitar a análise. Então esse é o gráfico mensal aí da libra. Vamos marcar algumas regiões importantes, igual a gente fez no euro. Então a gente tem o que? A gente tem muito similar, né, a movimentação dos dois. No caso, sempre há algumas semelhanças, e a gente vê a proximidade também aqui do mensal da libra com a média de 200, além de outros dois topos aqui deixados aqui, né? Então esse outro topinho aqui, e para baixo a gente tem aqui para mim a média de 20 comum do mensal a 20 low. Eu marco essa linha aqui de delimitação do preço do Ichimoku, que curiosamente foi onde o preço do mês, enfim, abriu e explodiu. 4 meses aí, 5 meses de alta praticamente da Libra. E eu acho que tem espaço para subir lá até a 200, né? Até essa região aqui. Mas dos preços aí do mensal, esses aqui são os mais importantes dentro da Libra. Vou inserir aqui as setas para cima para a gente situar que aqui é uma região para uma boa compra dentro do mensal, né? Lá de baixo não vou nem marcar, porque aqui, enfim, vamos marcar a título de análise, que realmente é um preço, se ele vier buscar aqui, é interessante para compra. E no mensal é isso, né? A gente vai colocar aqui as indicações de venda também de preço, nessa faixa aqui dá 200 do mensal. E vamos para o semanal. Dentro do semanal é essa configuração que a gente tem. E a gente vai marcar aqui no semanal regiões importantes na média de 20 comum do semanal, na 20 low. Vamos subir as setas, né? Delimitar esses preços aqui como preços importantes. E além disso, a 200, o preço aqui dá 200 do semanal. A gente tem regiões aqui de fechamento também importantes dentro do euro, como esse, dentro da Libra, né, na verdade, e esse outro fechamento aqui. Então, para compra no semanal são essas regiões dentro da Libra. Para venda do semanal, a gente também só tem mais esses fechamentos aqui, que coincidem com fechamentos aí do mensal, que seria esse fechamento aqui desse semanal, coincidindo muito próximo à linha do mensal. E é isso. Vamos agora para o diário, né? A gente já sinalizou compras e vendas no semanal. Vamos para o diário. Dentro do diário essa é a configuração do euro. E a gente vai
Marcar aqui regiões de preços importantes, começando com a média de 200 do diário. Já aqui na cor azul claro, vamos puxar uma seta aqui para indicar esse preço da 200. E preço também de regiões aqui para uma compra mais curta, que é a 20 low do diário e a 20 comum também. São regiões aí para uma compra dentro do time diário. A tendência ainda de alta aí na Libra. A gente teve aqui o fechamento do candle acima da 20 high do diário nesse momento aqui. De lá para cá foram cerca de 2.500 pontos em 4, 5, 2 semanas na verdade, mas aqui mais curtinho em 4 dias. E a Libra está na região aí que possivelmente possa lá buscar 1,40, que eu acho que é válido nesse momento. Mas o ideal seria aguardar realmente uma compra mais embaixo aqui no semanal. Seria uma compra mais interessante, com um movimento mais amplo, né, para a gente segurar. Mas, e também depende do que vai ser resolvido desses próximos capítulos aí que a gente vê acontecendo agora. Mas no diário é isso. Vamos aqui para o H4. Dentro do H4 a gente tem aqui a média de 200 do H4, que é onde vai também nos dar uma referência de preço para quem estiver observando o movimento de compra dentro do diário, executar uma compra mais aqui embaixo, né? Esperar o preço passar da 20 low, comprar aqui e esperar que o candle volte a fechar dentro do dia acima daqui, como foi, enfim, como manda, né, a nossa estratégia, onde, por exemplo, aqui nós tivemos o fechamento do candle do diário acima da 20 high, compra, o stop aqui embaixo, o preço vem testar a 20 low, passa do preço da 20 low, porém não fecha abaixo dela e volta para fechar acima, e aí o gráfico continua a seguir o seu movimento de alta, né, dentro da Libra, e aqui eu acho que é um movimento que possa acontecer de forma semelhante, que o preço da Libra venha testar aqui o preço da 20 low, passeie mais aqui embaixo e volte para fechar dentro do dia em que ela chegar aqui, né, acima desse preço, né, indicado aqui pela média de 20, pela 20 low. Se a gente for ver do H4, seria um movimento onde o preço tocaria a 200 e voltaria para continuar o seu movimento de alta. Então, esperar que a Libra caia aí, deixa eu ver, talvez 5.000 pontos, que ela saia de 1,35 para 1,30 nesse cenário de guerra, talvez a gente vai ficar esperando aí por ela chegar nesse preço e comprar, e talvez isso não aconteça agora. Talvez a gente possa ver aí uma movimentação de repique mais curto da Libra, né? Para essas regiões aqui, e depois se continuar o movimento de alta, vamos ficar ligado. A mesma ideia aqui para o euro também. Talvez ele não volte para buscar agora, por agora, esses preços e continue trabalhando nessas regiões mais acima, mas seriam também esse movimento aí do euro semelhante à Libra, de vir testar aqui as médias do diário e continuar a subir. Isso para o euro, isso para a Libra também, testar aqui e continuar a subir. E agora a gente vai ver o Chá USD. Absurdo, né? Não para de subir há muito tempo. E a gente vai dar uma analisada aqui no Chá.
Esse é o gráfico mensal dele. O que a gente tem aqui para delimitar dentro do mensal é o preço do pavio aqui, do preço histórico do mensal. É o preço histórico, né, desse ativo, na verdade, agora. Então a gente vai marcar esse pavio aqui do preço histórico. Vamos marcar a média de 9 do mensal, a 20 high, a 20 comum e a 20 low do mensal. Regiões aí para compras muito interessantes, principalmente aqui na 9 do mensal e aqui nessas regiões das médias de 20 mais embaixo. Vou deixar aqui já sinalizado. A gente vai agora para o semanal. Dentro do semanal a gente tem essa configuração aqui, onde a gente tem preços importantes no semanal aqui na média de 20, na 20 low. Vamos marcar aqui esse preço e esse preço. E mais embaixo também, na média de 200 do semanal, que está lá embaixo, está bem esticado, né? E, enfim, vamos sinalizar aqui esse preço do semanal. Além disso, a gente tem no semanal a 20 high, que eu vou marcar aqui. São as três médias de 20. E a média de 9, que eu vou deixar também aqui marcada. A gente vai agora para o diário. Dentro do diário a gente consegue ver os preços daqui do semanal. O preço do mensal. E a gente vai marcar aqui o preço do diário, que é a média de 200 aqui. Que? E aqui a 20 low, a 20 comum. Os preços da média do semanal, do mensal, do diário, vistos do gráfico diário do ouro, regiões de compra sinalizadas. Aqui também tem a 20 comum. E no ouro é isso que eu estou atento. Quero ficar de olho aqui nessa movimentação dele, principalmente para as regiões aqui da média de 200 do H4 e das médias de 20 aqui do H4 também, principalmente na 20 low, onde esse candle fechando aqui fica bem interessante para uma compra, buscando aqui em cima. Vamos ficar de olho. E esse é o ouro, regiões de venda e de compra aí sinalizadas. A gente vai falar agora sobre, mas está aqui o ouro, né? Compras e vendas, Libra, compras e vendas. A gente vai comentar aqui sobre o SDJPY rapidamente. Então, o gráfico mensal aqui do JPY. Esse preço aqui de fechamento é importante no mensal. A gente tem a 20 high, a 20 comum, a 20 low. E o JPY entrou num momento aí bem importante dentro do gráfico mensal, onde a gente teve um fechamento do candle do mensal abaixo da 20 low do mensal, o que indica aí uma tendência de macro de queda do SDJPY que pode ser muito forte, né? Caso o Yen, o Japão comece a aumentar a taxa de juros, então a gente pode ver aí uma bela surfada do SDJPY para baixo daqui a uns tempos. Ativo que já subiu muito também, né? Vários meses e anos subindo. E a gente pode ver aí sim, quem sabe ele vir buscar aqui a delimitação da nuvem de Ichimoku ou a média de 200, que são regiões aí que eu colocaria aí já para compra e não para venda, igual a gente sinalizou lá em cima, que são regiões onde o preço pode voltar a testar, né, ter uma subida, e aqui sim, na 20 comum ou na 20 high, né,
seria uma venda, e uma venda aqui muito boa, com stop aqui em cima, mas a gente tem que estar de olho aí no cenário macro, né, geopolítico, e dentro do semanal a gente vai marcar aqui a 20 high do semanal, a 20 comum, que também vão ser regiões aí para a gente executar vendas. Aqui são confluências, né, do semanal com mensal, essas duas linhas aí bem próximas, o que dá mais certeza, né, para venda. No semanal a gente tem esse fechamento aqui do SDJPY lá em cima, aqui e aqui também, e para baixo a média de 200 do semanal, que é uma região muito interessante aí para também ficar observando a compra, né, do SDJPY, caso ele venha testar essa região. É uma região para ficar atento aí uma compra, né? Principalmente se passar aqui um pouco para retornar aqui e depois continuar o movimento de queda. Mas tem espaço aí para bastante, tem chão para baixo ainda. Dentro do diário do USDJPY é isso aqui. A gente tem regiões aqui da 200 do diário a serem marcadas na cor azul claro. Esse último fundo aqui azul claro também do diário. E por enquanto o SDJPY aí bem de lado, né? Acho que compras aqui seriam interessantes e vendas continuam na tendência nas médias de 20 aqui do semanal, coincidindo com a média de 20 aqui do mensal e a 20 high do mensal. Então, se a gente for ver dentro do diário, uma movimentação interessante para uma venda na Libra seria esse repique aqui em cima para vir testar aqui embaixo, ou ele vir aqui embaixo para dar um repique e aí sim executar a venda mais lá em cima. Mas isso vai depender aí de muita coisa. A gente tem o SDCAD, que está também num momento bem interessante para compra, né? Está chegando numa região boa. E primeiro a gente tem aqui no mensal esse fechamento. Além disso, temos aqui a média, a nuvem de Timoco. Vou separar esse range aqui do mensal por essa delimitação da nuvem também aqui através do Timoco. Vou marcar a 20 comum, a 20 high e a 20 low. Se a gente fosse observar só o time do mensal, a gente estaria aqui numa região boa para compra do SDCAD, pois já passou dessa região aqui da 20 low do mensal, onde o preço tende a no final do mês recolher e vir buscar aqui. Então, uma região para compra já foi, outra melhor aqui embaixo e outra melhor aqui embaixo para o SDCAD, e regiões de venda. A gente está aqui no semanal, a gente está chegando perto aqui da 200, né, do semanal, que seria também uma região interessante para compra e para venda lá em cima, nas 20 do mensal, ou na 20 do semanal, ou na 20 high do semanal, lá no último fechamento do semanal. E aqui a gente vai indicar os preços para venda. E aqui. Então, para o semanal do SDCAD é isso. A gente vai ver aqui o diário. A gente vai marcar aqui o preço da 200 do diário. Para baixo, acho que a gente não tem mais muita coisa, mas a gente tem aqui as médias de 20 do diário. Para, assim como a gente estava observando no euro e na libra, uma possível preço para uma venda um pouco mais curta, né? Caso essa situação não se resolva de guerra, acho que o dólar tem muito a cair também. Então pode ser que o SDCAD venha fazer um repique, volte e venha buscar aqui as médias de 20 do diário
para depois voltar a cair, né? Faria esse movimento aqui, ou vim testar aqui embaixo para depois voltar a testar as médias do diário e depois voltar a cair. Isso tudo vai depender da movimentação do dólar, cenário geopolítico, guerra, tudo isso se resolver, mas com certeza o que a gente tem nesse momento é ruído, e ruído complica a nossa vida, né, como trader. Porém, tentando seguir os fundamentos, a lógica presente na geopolítica, ativos de segurança e tudo mais. Então, essas foram aí as nossas análises para a semana, mais uma análise semanal da FLFX, e a gente volta e é, é isso, ficou o Euro USD aí delimitado, regiões de compra e de venda, a Libra também regiões delimitadas aí de compra e de venda, ouro, regiões de compra e venda a gente não tem, só tem um no preço histórico, que é muito arriscado, e o SDJPY, regiões de compra e de venda, o SDCAD, regiões de compra e de venda para a semana e para as próximas semanas, demorou? É isso, fica aí essa análise semanal, Euro USD, Libra, Shao, o SDJPY, o SDCAD. Espero que você tenha aproveitado. Fica de olho nas marcações que pro final da semana a gente volta aí para ver o que pintou de ordens dentro dessas regiões que a gente comentou hoje aqui. Fechou? É isso, meu trader. Forte abraço. Vamos com calma na semana. Tei, se inscreve no canal para não perder a boa.